Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Chegamos hoje ao estudo de número 13 e o nosso trimestre também chegou ao fim. Eu espero que tenha sido um período útil de aproveitamento para você, como foi para mim. Eu cresci em edificação com essa lição, cresci em conhecimento, me aproximei mais de Deus e eu espero que essa também tenha sido a sua experiência. Mas a nossa jornada não acaba aqui ao fim do trimestre, porque termina um trimestre e logo se inicia outro. E eu estou aqui em minhas mãos com a próxima lição. Veja só, você já recebeu a sua? Ela tem como título Conflito. Cosmovisão adventista sobre a luta entre o bem e o mal. E veja que interessante, também tenho aqui a lição de adultos. E qual é o título dela? O Grande Conflito. Então o que nós percebemos que no próximo trimestre a lição de jovens e a lição de adultos vão tratar do mesmo tema, o grande conflito, a cosmovisão sobre a luta entre o bem e o mal. Será um estudo em paralelo e você está convidado para acompanhar aqui no canal tanto o estudo da lição dos jovens quanto o estudo da lição de adultos. Vai ser muito bom, temos mais um trimestre edificante pela frente. E eu preciso aproveitar também esse primeiro momento para reconhecer que eu estou em dívida com vocês aqui do canal. Estou em dívida porque o vídeo de leitura do livro A Lei Dominical Nacional está atrasado, mas nesta nova semana nós vamos sim liberar mais um vídeo. E também eu estou em dívida com aqueles amigos que têm seguido a nossa conta lá no Instagram. Nosso perfil é timoteo.elker. Timóteo com THI, timoteo.elker, lá no Instagram. Eu tinha prometido alguns conteúdos para essa semana, mas não foi possível. Mas na nova semana, daí sim, teremos alguns conteúdos interessantes, algumas interações lá no Instagram. Então você que ainda não está seguindo, vá lá até o nosso perfil, timoteo.elker, e vamos interagir por lá. Agora sim, lição 13, libertação final. Em todo o trimestre nós estudamos casos de união entre igreja e Estado que oprimiram o povo de Deus e tiraram a liberdade deles, e agora nós vamos ver como vai ser a vitória nesse grande conflito, como Deus vai dar liberdade definitivamente para o seu povo. Nós vamos começar aqui com essa tirinha, e a tirinha tem uma pessoa com um cartaz, aparentemente num protesto, dizendo justiça social e igualdade. Porém existe um X, demonstrando que esse método não é efetivo. Depois, da mesma forma, existe uma menina com outro cartaz, dizendo religião e política devem trabalhar juntas para trazer paz à humanidade. Mas, novamente, há um X, demonstrando que essa não é a forma de nós conseguirmos a liberdade de resolver os problemas humanos. E no terceiro quadro estão as palavras de Jesus: sejam luz do mundo e sal da terra, mas lembrem-se de que sua esperança vem do alto e que meu reino não é deste mundo. Essa tirinha nos sugere que as tentativas humanas de consertar os problemas aqui do mundo, elas são infrutíferas, porque o maior problema do mundo é o pecado. E, portanto, a solução para o nosso mundo, para os dilemas pelos quais nós passamos, não é uma solução humana, mas é uma solução divina, uma solução sobrenatural de fazer um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. E esse é o nosso estudo. A parte de domingo, ela ainda vem ampliando essa ideia tratada aqui na tirinha, falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. É uma declaração pós-Segunda Guerra Mundial. E nessa declaração, por exemplo, é dito aqui, a lição destaca o artigo 18, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e da religião. E o raciocínio que é feito é que se essas declarações, essas convenções, os acordos de paz pudessem resolver os problemas humanos, nós já estaríamos num reino de paz, de justiça e de prosperidade, porque nós temos os mais belos documentos de justiça, de liberdade, de igualdade, de dignidade da pessoa humana escritos nos governos e nos órgãos internacionais. Mas não é porque esses ideais foram reconhecidos por meio de normas que eles se tornam realidade. É por isso que a lição faz o seguinte comentário: nenhuma agência humana conseguirá estabelecer toda a liberdade que este mundo
desesperadamente precisa. O humanismo nunca terá sucesso. Este mundo precisa de uma libertação que vem do alto, e essa é a essência do adventismo. Adventismo vem de advento, que é a volta de Jesus. É o advento de Jesus que trará fim a todos os problemas humanos. E o que nós vamos estudar na lição desta semana é exatamente isso: como Jesus proverá o libertamento dos seus fiéis de todos esses problemas, de todas as maldades. E o nosso texto-chave é Apocalipse capítulo 21, e portanto nós vamos começar com a leitura dele. Apocalipse 21, a partir do verso 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, a natureza como nós conhecemos hoje, o planeta como nós conhecemos, ele será alterado. A Terra será renovada para uma qualidade superior que é desconhecida para nós. E o verso 2 diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Há muita informação aqui nesse verso 2. Parte dela nós vamos destacar aqui, e parte do verso 2 vai ser abordada na lição de terça-feira. Então, o que nós vamos destacar aqui no verso 2 por enquanto? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Você sabia que após o milênio, esse planeta será renovado e a cidade santa, a nova Jerusalém, vai descer do céu e vai pousar sobre este planeta Terra, na condição de terra renovada? Isso é muito interessante. E a Bíblia ainda diz, lá no capítulo 14 de Zacarias, que o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, vai se fender para acomodar a cidade santa que vai descer. Isso é muito impressionante, isso mexe com a nossa imaginação. E se você quer saber mais sobre esse assunto, veja a lição 11 dos adultos. No vídeo 11 da lição, o Tiago explicou detalhadamente essa profecia de Zacarias. Ele juntou ali textos do Espírito de profecia que nos ajudam a entender essa descida e essa acomodação da cidade santa lá em Jerusalém, e também explicou a geografia para você entender os textos bíblicos a respeito. Então, querendo entender mais sobre esta cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, veja o vídeo 11 da lição dos adultos. E agora note o seguinte: essa cidade santa é aqui descrita no verso 2 como uma noiva adornada para o seu esposo. Então aqui a redenção é apresentada pelo símbolo de um casamento. A cidade santa, a Nova Jerusalém, é a noiva e ela está adornada para o seu esposo. Mas quem é o esposo da cidade santa? A resposta para isso está no capítulo 19. Vamos voltar para Apocalipse 19, verso 7, que diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, a esposa nós vemos aqui no capítulo 21 é a cidade santa e o esposo é o Cordeiro. Mas quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa cena de casamento simbólico é o encontro entre Jesus e a cidade santa como capital do reino de Deus. Vamos falar mais disso na lição de terça-feira. Agora vamos para o verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse verso é interessante porque nos leva a imaginação lá para as cenas de Êxodo, do livro de Êxodo, quando Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo era uma barraca que ficava ao centro do acampamento. Era a barraca de Deus. Ali Deus se manifestava, ali Deus habitava no meio do povo. Então, no acampamento havia a barraca de Deus no centro e ao redor a barraca dos seus adoradores, a barraca do povo de Deus. Mas o que acontece aqui na redenção, em Apocalipse 21? Já não existem barracas separadas. Veja o verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus
com os homens, Deus habitará com eles. Veja que símbolo bonito. Já não há mais barracas separadas. Deus e os homens estão na mesma barraca. Isso significa que o ser humano poderá novamente falar com Deus face a face. Ele não precisará de um sacerdote, um terceiro intermediário, mas ele poderá falar diretamente com a divindade, porque o problema do pecado foi resolvido. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a esperança que tem dado ânimo, força e vigor para milhares e milhões de cristãos ao longo de todas as eras. A esperança de ir para um novo céu e uma nova terra, onde não existirá mais pecado, mais sofrimento, nem morte, nem dor. Mas antes que essa realidade de Apocalipse 21 se concretize, a lição de segunda-feira destaca aqui que existe uma obra de destruição dos inimigos do reino de Deus antes do cumprimento de Apocalipse 21. Vamos entender um pouco melhor essa obra de destruição? Para isso, nós vamos retornar aqui para Apocalipse, capítulo 15, a partir do verso 1. Esse é um capítulo que começa a falar dos 7 flagelos, também conhecidos como as 7 pragas. Apocalipse 15, verso 1 diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então Deus derrama as suas pragas para mostrar a sua cólera contra os impenitentes. Agora, contra quem são essas pragas? Veja Apocalipse 16, verso 2, que trata do primeiro flagelo, da primeira praga. Diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, sobre quem caem as pragas aqui do Apocalipse? Sobre aqueles que possuem a marca da besta. E o outro grupo? O outro grupo é aquele que possui o selo de Deus. Se as pragas caem sobre quem tem a marca da besta, automaticamente quem tem o selo de Deus está protegido. Então nós vemos aqui uma função prática do selo de Deus. Quem tem o selo de Deus é protegido. Da mesma forma que lá na história do livro de Êxodo, quando a última praga da morte dos primogênitos estava acontecendo, aqueles que tinham a marca de sangue no batente das suas portas não recebiam a visita do anjo destruidor. Aqui no Apocalipse, quem possui o selo de Deus em sua testa não é atormentado com as pragas. Vamos ver aqui outro texto, que é Apocalipse 16, verso 4, a terceira praga. Nós vamos ler sobre essa terceira praga para ver mais um aspecto desses juízos de Deus. Diz assim: derramou o terceiro anjo, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Mas eu quero chamar sua atenção para o que vem a seguir. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Perceba o que está acontecendo aqui. Deus envia o seu castigo sobre os ímpios e os seres celestiais o louvam por sua justiça, dizendo: tu és justo, pois julgaste estas coisas. Então, a justiça de Deus se manifesta no seu julgamento. A justiça de Deus se manifesta em como ele trata os que foram justificados e em como ele trata os que não foram justificados, em como ele trata os ímpios. Existe uma frase de que eu gosto muito que diz assim: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Você não pode dar o mesmo tratamento para o agressor e para a vítima. Então, quando Deus manda suas pragas sobre os ímpios, ele está mostrando que o destino do justo e do ímpio é diferente e que ele está tratando com justiça, que ele está dando a cada qual o que ele merece. E então aquela dúvida que existia sobre o caráter de Deus, que foi incutida nas criaturas por Lúcifer lá no início da história da redenção,
de que Deus não seria justo, de que Deus toleraria o justo e o pecador da mesma forma, essa dúvida é retirada. O caráter de Deus é vindicado pela forma com que ele administra a justiça. Vamos ver mais um texto aqui, porque alguém poderia dizer assim: ora, aqui no derramamento das pragas, a porta da graça já se fechou. Já não existe mais possibilidade de alguém mudar de lado. Os justos continuam fazendo a justiça e os impuros continuam praticando a impureza. Por que então Deus envia juízos, Deus envia punições sobre os ímpios na forma das 7 pragas? E é isso que nós vamos descobrir aqui pela leitura dos versos 11 e 21. Veja que interessante, Apocalipse 16, 11 diz assim, no 5º flagelo: como resultado da 5ª praga, o que os ímpios fazem? Verso 11: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Agora vamos lá para o 7º flagelo, no verso 21, e diz assim: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então perceba o seguinte: conforme as pragas vão sendo derramadas, os ímpios blasfemam o nome de Deus. As pragas servem para revelar qual é o caráter e a conduta dos ímpios. É um caráter de inimizade contra Deus e contra a sua justiça. Isso nos permite fazer uma conexão muito interessante com algo que Jesus falou. É a parábola do trigo e do joio que ele contou lá no livro de Mateus. Você se lembra dessa parábola? Um fazendeiro tinha um campo de trigo, mas veio um inimigo e semeou o joio, uma erva daninha, no meio do trigo. Embora seja uma erva daninha, o trigo e o joio são muito parecidos durante o seu desenvolvimento. É apenas quando eles estão prestes a amadurecer que as diferenças se notam. E os servos do fazendeiro dizem assim: o senhor quer que arranquemos o joio? E ele responde da seguinte maneira, vamos ler aqui na Bíblia, Mateus 13, 28. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o trigo? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola explica por que Jesus não destruiu Lúcifer e os anjos maus no início da rebelião. Porque se ele o fizesse, ele poderia arrancar com o joio também o trigo, ou seja, uma destruição prematura, liminar, teria gerado dúvida na mente dos anjos não caídos. E, portanto, Deus, na pessoa do fazendeiro, do senhor da casa aqui, deixa que os dois partidos, os dois movimentos de lealdade a Deus e de rebelião se desenvolvam até na hora que eles amadureçam, até que seus frutos sejam bem conhecidos. E então Deus manda fazer a ceifa, a colheita, quando o trigo irá para o armazém, mas o joio irá para o fogo. O que isso tem a ver com as pragas que nós acabamos de ler? As pragas fazem com que os homens blasfemem de Deus e, portanto, revela qual é o seu caráter, revela que fazem parte do joio, e por isso é legítimo, é devido, é justo que o seu destino seja o fogo. As pragas legitimam a atuação de Deus porque mostram o caráter de cada qual. E aqui, para nós terminarmos na parte de segunda-feira, existe aqui nesse quadrado, ao fim da lição de segunda-feira, a pergunta: por que o juízo contra os inimigos de Deus é parte da libertação do seu povo? E aqui a palavra juízo tem o sentido de punição. Ela é uma referência às pragas. Por que a punição contra os inimigos de Deus é parte da libertação do seu povo? Bem, a própria lição de segunda-feira oferece uma resposta a essa pergunta. E essa resposta está aqui nesse trecho grifado de azul que diz assim: assim como as pragas do Egito, lá de Êxodo capítulo 7 a 12,
Assim como as pragas do Egito foram usadas para libertar o povo de Deus da escravidão, as pragas do Apocalipse resultarão em libertar o povo de Deus do tempo do fim, da opressão e perseguição. É essa a linha que o autor da lição seguiu. As pragas aqui mencionadas em Apocalipse 16, elas então promoveriam o fim da opressão e perseguição do povo de Deus. Porém, eu preciso fazer um contraponto aqui. Esse raciocínio que é desenvolvido aqui pela lição não me parece ser o raciocínio bíblico ou o raciocínio do espírito de profecia. O que nós lemos nos textos inspirados é que as pragas aumentarão o ódio dos ímpios contra o povo de Deus e farão com que a opressão e a perseguição deles também aumente contra o povo de Deus. Me permita ler um texto aqui. Esse texto ele está no livro O Grande Conflito, a página 614, no terceiro parágrafo. E diz assim: os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. Então, as cenas finais da história deste mundo, elas serão muito conturbadas, a natureza estará caótica, a sociedade estará caótica, essas pragas sobrenaturais estarão caindo. E o que os ímpios dirão? Os culpados de tudo isso são esse pequeno povo, essa minoria que se recusa a ter o mesmo estilo de vida, as mesmas crenças e as mesmas práticas que nós. Então, eles colocarão a culpa das pragas nos cristãos verdadeiros, assim como a culpa do incêndio de Roma foi colocado sobre os cristãos. E por causa disso, o ódio popular vai ser intensificado contra o povo de Deus. E eles serão mais perseguidos, mais afligidos. Veja a continuação do mesmo texto. O pavor que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Então veja, as pragas, elas, ao contrário do que diz a lição aqui, elas não resultam em libertar o povo de Deus do tempo do fim, da opressão e perseguição. Pelo contrário, Satanás usa dessas circunstâncias para fazer o quê? Para incitar ainda mais o espírito de ódio e perseguição. Porque aqui o povo de Deus está sendo provado se eles serão fiéis a Deus, mesmo na mais intensa tribulação. Então, eles serão testados se têm fé, realmente se confiarão em Deus, mesmo nas situações mais adversas. Tanto é que parecerá que para muitos deles que será o fim. Eles vão morrer ali mesmo como vítima dos ímpios. Veja esse outro texto, também do livro Grande Conflito, página 630, primeiro parágrafo, que diz assim: aos olhos humanos parecerá, todavia, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Então, a perspectiva humana, tudo vai indicar que os ímpios vão sim matar, eliminar todo o povo de Deus. Por quê? Porque a perseguição está muito mais inflamada, muito mais intensa. E o texto continua assim: eles mesmos, ou seja, os justos, os salvos, os santos, eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Então, as pragas vão, na verdade, suscitar ainda mais o ódio e a perseguição dos ímpios contra os justos. Mas qual resposta nós poderíamos dar para essa pergunta? Porque o juízo contra os inimigos de Deus é parte da libertação do seu povo. Porque o juízo contra os inimigos pune aqueles que fizeram o que é errado. É a aplicação da justiça de Deus. E justiça significa dar a cada um o que lhe é devido. Aos santos será dado o reino, mas aos ímpios será dada a punição que vai culminar no lago de fogo e enxofre. Muito bem, vamos agora para a parte de terça-feira. E a parte de terça-feira, ela vai se basear em Apocalipse capítulo 21, verso 2.
Nós já lemos esse texto, nós já vimos alguns detalhes dele e vamos retomar agora. Apocalipse 21, verso 2 diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Já vimos que esse esposo é o Cordeiro, que o Cordeiro é Jesus e que a noiva é a nova Jerusalém, a cidade santa, e que aqui é usado o símbolo do casamento para mostrar a recepção da cidade santa por Jesus. Muita gente confunde isso. E essa confusão é devida em parte pelo texto de Paulo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz o seguinte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então aqui Paulo diz que ele está preparando a igreja para se apresentar como uma esposa pura para Cristo, que é seu marido. Porém aqui, em Apocalipse 21, a noiva é expressamente chamada de a cidade santa, a nova Jerusalém. E muitas pessoas então pensam assim, a Bíblia está se contradizendo então? Não. Vamos entender isso aqui. A recepção da cidade santa por Jesus, que é o Cordeiro, que é o noivo, significa a recepção do reino de Deus por Jesus. Você se lembra de Daniel, capítulo 7, quando o tribunal divino se assenta para retirar o poder do chifre pequeno? Esse ato culmina com o poder e o reino sendo entregues para o Filho de Deus. Vamos retomar esse assunto rapidamente aqui, indo para Daniel capítulo 7, verso 14. No verso 13, o Filho do Homem dirige-se até o ancião de dias. E no verso 14 é dito o seguinte: foi dado para o Filho do Homem, foi dado para Jesus, foi dado para o Cristo de Deus. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É por isso que no sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, temos a estátua que representa diversos reinos e impérios, e uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas colide contra os pés da estátua, e essa pedra destrói todos os reinos, e essa pedra cresce, cresce, cresce. Essa pedra é o reino de Deus, encabeçado por Jesus Cristo. É por isso que o livro de Daniel fala de Jesus recebendo o reino. E Apocalipse capítulo 21, ao dizer que a cidade santa é a noiva que está ataviada para o seu esposo, que é o Cordeiro, que é Jesus, também está falando da mesma realidade. A recepção do reino por Jesus. E o que você tem que entender? Que aqui no livro de Apocalipse, a cidade santa é tomada como símbolo da noiva, porque ela é a capital do reino. Então, recebendo a capital, Jesus está recebendo todo o reino. Agora, note o seguinte, um reino, um estado, um principado, ele é composto de pelo menos 3 elementos: de um governo, de um território e também de súditos ou de uma população. Isso dá certo para qualquer forma de Estado. Pense no Brasil, por exemplo. Nós temos um governo? Sim, temos. Nós temos a Casa Civil, temos o presidente, é o governo. Nós temos um território? Sim, nós temos o território brasileiro, o nosso país. E nós temos súdito ou uma população? Sim, nós temos os cidadãos brasileiros. Todo Estado, todo reino, todo principado se expressa com esses 3 elementos. Com o reino de Deus, não é diferente. O reino de Deus tem governo, tem território e também tem súditos ou população. Quem é o governante do reino de Deus? Jesus Cristo. Qual é o seu território? Todas as coisas que foram criadas são territórios do reino de Deus, mas em especial, aqui o Apocalipse destaca uma parte do território, a cidade santa, que passa a ser a capital do reino de Deus. Ela desce do céu e se estabelece aqui neste nosso planeta, na condição de terra restaurada. E também nós temos os súditos.
Os súditos são os santos, são os seres não caídos, eles são o elemento populacional. Então perceba o seguinte, quando o Apocalipse diz que a noiva é a cidade, ela está destacando um dos aspectos do reino, o aspecto territorial. Quando Paulo diz que a igreja está sendo apresentada como uma virgem pura para o seu esposo, que é Cristo, ele está destacando outro aspecto do reino, que é o aspecto populacional, que são os súditos. Mas a noiva é o reino de Deus que será recebido por ele. E esse reino, ele se expressa em governo, território e população ou súditos. Esse destaque é importante porque veja o que nós lemos também no livro O Grande Conflito, página 426, no segundo parágrafo. Veja o que está sendo dito. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. É o que nós acabamos de falar com base em Daniel capítulo 7. Essa imagem do casamento é o recebimento do reino de Deus por Jesus Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. Aqui nesse texto nós temos uma referência, então, à parábola das 10 virgens. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Onde está isso? Em Apocalipse capítulo 19, verso 9, que diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então é mais apropriado que nós nos enxerguemos como convidados para as bodas, porque o símbolo do casamento se dá entre a cidade santa e o Cordeiro, que é Jesus. Nós, como indivíduos, somos convidados para esse encontro que é a recepção do reino. E o texto continua assim, se são convidados, não podem também ser representados pela esposa. Então perceba, a lógica do Apocalipse é que a esposa, a noiva, é a cidade como símbolo do reino. Então, se Apocalipse diz que nós somos convidados, não é correto dizermos que nós somos também a esposa. Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio e a honra e o reino. Receberá a nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa em seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. É isso que nos espera, participar dessa grande festa de casamento simbólica, em que os santos de toda a história desse mundo se reunirão ao longo de uma mesa para celebrar a vitória de Jesus no grande conflito. A lição de terça-feira, ela ainda nos coloca mais um tópico de discussão. Aqui na segunda coluna é dito assim: um anjo poderia decidir se rebelar contra ele, contra Jesus, a qualquer momento, mas nenhuma pessoa ou ser celestial jamais escolherá pecar novamente. O que isso aqui está dizendo? Está falando das condições, das circunstâncias da vida após a redenção, da vida nesse novo céu e na nova terra. Por quê? Se o pecado começou em um ser santo que vivia à luz da presença de Deus, Lúcifer era esse ser, qual é a garantia que nós temos que o pecado não se levantará uma segunda vez e que, portanto, esse paraíso perfeito poderá novamente se tornar em um lugar de pecado? Qual é a certeza que nós temos que isso não acontecerá? A Bíblia fala desse assunto mais de uma vez. E a lição aqui nos indica, por exemplo, o texto de Naum, capítulo 1, verso 9. Vamos conferir essa passagem? Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. O contexto desse capítulo é uma profecia contra Nínive. Nínive aqui é tomada profeticamente como símbolo de todos os rebeldes e pecadores contra Deus. A destruição de Nínive seria definitiva, de modo que os pecadores não tornariam novamente a sua vida de pecado naquela cidade.
E Nínive é tomada aqui como um símbolo do que vai acontecer quando Deus der uma solução definitiva para o pecado. O verso 9 diz: não se levantará por 2 vezes a angústia. A angústia já se levantou por uma vez, com a obra de Lúcifer, com a obra de Satanás. Mas não haverá uma segunda possibilidade para o pecado, para o mal se desenvolver. E a lição ainda nos oferece outro fundamento para isso. Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz o seguinte: nela, na cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E por que a angústia não se levantará por uma segunda vez? Por que a cidade de Deus não será contaminada novamente, nela não se praticará a abominação? Novamente nós podemos fazer uma conexão com Mateus capítulo 13 e a parábola do trigo e do joio, que nós acabamos de ler há pouco. Com a história da redenção, com o histórico do que já passou, já está explícito, já está claro para todas as criaturas de Deus que os caminhos de Deus são superiores, que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, e que qualquer distorção, qualquer diferença e distanciamento desses caminhos só vai produzir o mal, a miséria. Vai estar claro para todos os seres do universo o que é trigo e o que é joio, o que é bom e o que é ruim. Portanto, não haverá possibilidade de alguém insistir no que é mal. É por isso que a angústia não se levantará uma segunda vez. Vamos agora para quarta-feira. Quarta-feira é um estudo rápido de perguntas e respostas. E aqui é dito o seguinte: como a liberdade de escolha pode ser perigosa? Bem, quem pode escolher livremente pode escolher o mal, pode fazer escolhas perigosas e escolhas ruins. É por isso que a liberdade de escolha pode ser perigosa. E a segunda pergunta diz: por que, apesar disso, Deus nos dá o livre-arbítrio? Porque para Deus só interessa a obediência que brote da apreciação pelo seu caráter. Se Deus criasse seres autônomos, ele não teria essa apreciação que é sincera, mas ele teria uma apreciação que é programada. E isso não interessa para Deus. Deus ama a autenticidade. Deus ama a possibilidade de que as pessoas possam decidir não amá-lo, mas o façam ao reconhecerem que os seus caminhos são justos e verdadeiros. Ou seja, sem livre-arbítrio não pode existir amor. E como Deus ama, então ele concede livre escolha às suas criaturas. E a próxima pergunta traz a seguinte indagação: como Satanás deu uma nova e equivocada definição de liberdade, Satanás alterou a definição de liberdade, simplificando-a de uma maneira absurda. Para Satanás, liberdade é fazer o que você quiser, é fazer o que você desejar, é agir de acordo com seus desejos. E nós falamos isso em todo o trimestre. Quem age de acordo com seus desejos é um escravo dos seus desejos e não uma pessoa livre. Nós citamos o exemplo do alcoólatra, nós citamos o exemplo do viciado em narcóticos, nós citamos o exemplo daquela pessoa que é dominada pelos impulsos sexuais e que, portanto, ela estraga a sua família porque é escrava desses impulsos. Ou seja, o conceito de liberdade de Satanás é uma falsa liberdade que conduz à escravidão. Nós só somos livres quando temos autonomia para agir de maneira diferente e contrária ao que mandam os nossos desejos. Qualquer coisa diferente disso é escravidão e não liberdade. Próxima pergunta: por que ninguém nunca mais escolherá pecar na nova terra? Já tratamos disso ao falar da parábola do trigo e do joio. Por quê? Pelo histórico de toda a redenção, nós já vimos, nós já teremos percebido, isso estará claro para todas as criaturas de Deus, que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. E qualquer coisa diferente desses caminhos conduz à destruição e à miséria. E agora veja que pergunta especial: de que liberdade Jesus abriu mão para comprar a nossa liberdade? Que pergunta boa, que pergunta bonita. E me vem à mente a letra daquele antigo hino do Inário que dizia assim: vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou para mim. A cruz suportou por mim. O que Jesus teve de renunciar? Ele teve de renunciar a tudo. Ele se fez pobre
Ele que era o dono de todo o universo se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Ele deixou o lar de uma glória que para nós é inimaginável, para morar numa choça, para ser cuspido, para ser esbofeteado, para ser zombado. E aqui nós poderíamos dar uma lista do que foi a infinita humilhação para o Filho de Deus em assumir a humanidade. Mas eu quero me concentrar em algo que para mim é especial e muito tocante. É uma profecia que aparece no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 13 é um capítulo de profecias messiânicas. E aqui é dito o seguinte, Zacarias capítulo 13, verso 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quando estivermos morando com Jesus, nós teremos o nosso corpo renovado. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos na ressurreição, na vinda de Jesus. Se nós tivermos alguma deficiência, ela será consertada. Se nós tivermos cicatrizes, elas serão retiradas. A nossa pele flácida será uma pele renovada. Tudo isso acontecerá e será fantástico. Mas as feridas que Jesus adquiriu para a nossa salvação, elas estarão para sempre no seu corpo. Jesus estará para sempre aprisionado na sua humanidade. E isso nos mostra o quanto ele teve de abdicar para que nós pudéssemos ser livres. Então, por toda a eternidade, nós olharemos para as mãos de Jesus e perguntaremos, Senhor, que feridas são essas? E ele responderá, são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Mas eu me alegro por essas feridas, porque foi por meio delas que vocês agora podem estar comigo por toda a eternidade. Jesus teve de abrir mão de muita coisa para a nossa salvação. Que isso queime no nosso coração e nos incentive a viver de tal maneira a dar glória ao Cordeiro que foi imolado para a nossa redenção. E aqui vamos para a parte de quinta-feira e com ela nós vamos encerrar. Já vimos tantas coisas bonitas aqui em Apocalipse 21 e a lição de quinta-feira traz o destaque do verso 7. Apocalipse 21, verso 7 diz o seguinte, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. As promessas do livro de Apocalipse são apenas para os vencedores. É o vencedor que vai estar na ceia, na festa de casamento de Jesus. É o vencedor que vai morar na Nova Jerusalém, na cidade de ouro e cristal. É o vencedor que vai tabernacularizar com Deus, que vai morar na mesma barraca que Deus. As promessas do Apocalipse são apenas para os vencedores. Nós vemos isso se nós retomarmos também o relato das cartas às 7 igrejas. Por exemplo, na carta escrita a Éfeso, a igreja de Éfeso é dita assim, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Na carta à igreja de Esmirna é dita assim, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Para Pérgamo é dito o seguinte, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Para a igreja de Tiatira a carta diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Para Sardes é dito, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Para Filadélfia é dito, ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E para a igreja de Filadélfia é dito, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. As promessas do Apocalipse são apenas para os vencedores. E aqui no capítulo 21, novamente isso é repetido. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Você é chamado para ser um vencedor e ser herdeiro de todas essas promessas. Mas pode ser que diante de tudo isso que é maravilhoso demais, você pense assim, não é para mim. Eu sou um fracassado, eu sou um pecador, eu não vivo a liberdade cristã, pelo contrário, a minha situação é oposta, eu vivo escravizado pelos meus desejos, os desejos da carne é que moldam a minha vida, eu sou escravo da carne, eu sou escravo dos desejos, as promessas do Apocalipse não são para mim.
A boa nova que a Bíblia apresenta é que você, mesmo no lamaçal do pecado, você pode ser transformado em um vencedor pela graça de Jesus. E para demonstrar isso, eu quero ler o que Paulo diz aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 8 é uma passagem que você com certeza conhece, alguns, quem sabe, já memorizaram. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com eles todas as coisas? Será que se Deus já enviou aquilo que havia de mais precioso e glorioso no céu, que é seu Filho, será que Deus não criará também as condições perfeitas para que você receba uma nova vida na cidade santa, a Nova Jerusalém? Certamente Ele fará isso. E sabe como Ele fará? Veja o verso 37. Em todas estas coisas... Quais coisas? Na perseguição, na opressão, na luta contra o pecado, na tribulação. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus te faz um vencedor porque Ele morreu e se sacrificou por você. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Você também pode ser um vencedor e também um herdeiro das promessas do Apocalipse, porque Jesus te torna um vencedor. Ele te torna um vencedor quando Ele te puxa do lamaçal do pecado e o coloca sobre uma rocha firme e coloca sobre você o manto da justiça e diz que os seus pecados estão perdoados. Mas a obra de Jesus de te tornar um vencedor não para por aí. Jesus faz mais, Ele ainda diz: eu ofereço para você a minha graça. Graça não apenas como perdão dos pecados passados, mas também uma graça como um poder transformador que habilita você a lutar contra os pecados, a lutar contra os seus desejos e obter vitória sobre essas más tendências que estão no seu corpo. Isso nós vemos no livro de Tito. Tito, capítulo 2, é uma das minhas passagens preferidas do Novo Testamento, porque fala como Jesus opera essa obra de redenção em nós. Tito 2, verso 11 diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que essa graça faz além de perdoar os nossos pecados? Verso 12, educando-nos. Essa graça nos educa. Educa para quê? Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus transforma você de um fracassado em um vencedor. Como? Mediante a sua graça. Uma graça que perdoa os seus pecados passados e uma graça que educa você. Uma graça que te habilita, uma graça que te regenera e te dá forças para viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Uma graça que te fortifica na luta contra o pecado e faz com que você renegue, que você renuncie à impiedade e às paixões mundanas. Então não se desespere, existe esperança para todos nós, porque Jesus não apenas nos declara vencedores, mas Jesus nos torna vencedores pela operação da sua graça no nosso coração. Eu quero receber essa graça diariamente. Eu quero crescer em graça diante de Deus e dos homens, para que quando Jesus voltar, eu possa estar entre aqueles salvos que dirão: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E eu quero entrar com você na cidade santa, e ali nós vamos nos encontrar e vamos nos lembrar de quantas vezes estudamos juntos a lição da escola sabatina. Vamos nos lembrar das perplexidades que essa vida nos trouxe, das dificuldades, mas vamos lembrar também em como encontramos consolo, em como encontramos força no estudo da Bíblia. E vamos olhar para trás e vamos dizer: aleluia,
Tudo isso já passou. Agora viveremos eternamente como irmãos no céu, ao lado de Jesus por toda a eternidade. E para sempre a nossa vida será conhecer mais, entender mais e nos demorarmos mais sobre o amor glorioso de Jesus. Não quer você também fazer parte desse grupo de salvos e da vida da Nova Jerusalém? Emende os seus caminhos, peça perdão dos seus pecados, peça graça a Jesus para vencer tudo que você precisa vencer, para abandonar toda a iniquidade, e Ele fará de você um vencedor, um súdito da Nova Jerusalém. Que Deus o abençoe, fique na paz de Cristo e nos vemos no próximo estudo. Até lá!